Val, porque ele acompanha o estado de saúde que é crítico e basicamente incontornável do jogador Severino, da base do Red Bull Bragantino. Tinha curtido uma folga em Ribeirão Preto, cidade natal dele. Estava voltando para o centro de treinamento do time que fica no interior de São Paulo, fica ao lado de Bragança Paulista, o CT, Centro de Treinamento do Bragantino. E aí o carro que ele estava e um motorista também acabou se chocando com uma carreta e agora os dois, tinha mais um jogador do Bragantino nesse veículo, os dois ficaram feridos, mas a situação do Severino é a pior, né, Igor? Bom dia pra você. Isso mesmo, bom dia, Vitor Lupato, para todo mundo que está ligado no Manhã Bandeirantes. E o Hospital Municipal de Americana confirmou que deu início a um procedimento para confirmar a morte encefálica do jogador Pedro Severino, de 19 anos. Ele está lutando entre a vida e a morte. Esse exame, esse procedimento, é feito durante o dia todo por médicos diferentes. São alguns procedimentos para então sair essa confirmação da morte cerebral. Esse exame começou às 4 horas de ontem e termina, então, às 4 horas da tarde de hoje. O atleta estava voltando de Ribeirão Preto, onde ele estava de folga com a família. Ele iria se apresentar para fazer o primeiro treino no CT do Bragantino, que fica na cidade de Atibaia. Ele estava com outro jogador, o Pedro Castro, de 18 anos, que semana passada assinou um contrato profissional com o clube. Os dois estavam sendo levados por um motorista. E esse acidente, então, aconteceu por volta das 5 horas da manhã, na altura da cidade de Americana. O carro que esses atletas estavam bateu na traseira de uma carreta. O Severino, que está em estado gravíssimo, ele estava no banco da frente, no passageiro, sofreu um traumatismo craniano, foi resgatado em estado grave, já não estava consciente. E o Pedro Castro estava no banco de trás, ele teve ferimento, também foi hospitalizado, mas na tarde de ontem ele já recebeu alta médica. O Pedro Severino, ele chegou a passar por um procedimento cirúrgico com um neurocirurgião. A cirurgia foi um sucesso, mas da mesma forma ele seguiu em estado gravíssimo e nesse momento luta entre a vida e a morte. Ele até ia ser transferido para o Hospital Albert Einstein, mas ele não estava em estado ok, em uma situação estável para ser transferido, para fazer essa transferência de um hospital para o outro. O Pedro Severino, ele é considerado uma promessa do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele fez toda a base ali na equipe, foi um dos artilheiros da equipe sub-20 e ele é filho do ex-atacante Lucas Severino, que jogou no Atlético Paranaense, Cruzeiro e Corinthians. E na semana passada ele tinha assinado esse contrato de empréstimo com o Red Bull Bragantino, estava começando essa carreira então no futebol e após esse acidente gravíssimo ele segue lutando entre a vida e a morte. A gente segue acompanhando o estado de saúde do jovem atleta. Igor Val, nosso repórter em Campinas, obrigado pela participação. Qualquer novo boletim médico divulgado, você volta. Valeu. E o Felipe Melo está aqui com a gente para trazer notícia do esporte, é claro, mas você acompanha muito de perto há bastante tempo já o futebol. E é triste a gente ver, né, Felipe? Inclusive, Felipe Melo é de Ribeirão Preto, onde começou a jogar o Pedro Severino. E muitas vezes, tudo que um jogador da categoria de base de um time do interior é conseguir um contrato com um time que tenha mais investimento, que dê mais condição para trabalhar. Famílias que sonham, né, em um dia mudar de vida, em conseguir vencer através de um filho. E aí, numa tragédia, num acidente como esse, tudo pode acabar, né? Um sofrimento muito grande, muito triste, né? Você que é de Ribeirão Preto e acompanhou por tanto tempo o Botafogo, um jogador que até 15 dias estava lá na base do Botafogo, né? Bom dia, Felipe. Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O Pedro Severino, de 19 anos, que está internado em um estado gravíssimo, né, depois desse acidente que ele sofreu Na Anhanguera ali, na né? Anhanguera, voltando inclusive de Ribeirão Preto. Ele estava indo É, para o Igor Atibaia. Val, nosso repórter lá de Campinas, acabou de contar, né? É, Que ele tinha passado folga em Ribeirão, estava voltando para treinar. sim, exatamente. Bom, o Pedro Severino, ele é conhecido lá em Ribeirão Preto porque ele é filho do Lucas Severino.
Lucas Severino foi revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Ele chegou à seleção de base, jogou com o Ronaldinho Gaúcho, com o Alex, os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. E o Lucas Severino construiu uma carreira vitoriosa no Atlético Mineiro, foi vendido para o futebol europeu, transferido para o Rennes numa transferência de mais de 21 milhões de euros, jogou no Cruzeiro, passou pelo Corinthians e tem uma carreira, o Lucas Severino, consolidada lá no futebol japonês. Então é um cara bastante conhecido em Ribeirão Preto, no Paraná também, no Atlético Paranaense, e um cara que passou pela seleção de base. Então já participou de entrevistas aqui o pai do Pedro, o Lucas Severino, que é o jogador mais conhecido. O Pedro começando a carreira agora, né, com 19 anos, revelado nas categorias de base do Botafogo e que foi na semana passada para o Bragantino, né, para ter mais uma experiência ali na base do Bragantino. Ele tem contrato com o Botafogo de Ribeirão Preto até dezembro de 2027, mas foi emprestado para o Bragantino. E a situação é muito delicada, né? Como a gente trouxe Quase a informação agora, né? quase irreversível. E uma pena, né? Um jovem tão talentoso, já com essa situação de saúde muito grave. O Jax, nosso ouvinte, está mandando aqui uma mensagem para o WhatsApp da Rádio